Bom estarmos juntos outra vez para estudarmos as prescrições para os problemas da vida encontradas na Bíblia. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, veremos o que a palavra de Deus sugere para a cura interior. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre os valores que temos dentro de nós, sobre os princípios que regem nossas atitudes. Jesus e os apóstolos e todo o ensino do Novo Testamento destacam que o eterno é mais valioso do que o temporal. O espiritual é mais valioso do que o físico e o invisível mais precioso do que o visível. Devemos valorizar o que não vemos mais do que o que vemos, porque o que não vemos é eterno e o que vemos é temporal. Aprendemos ainda que o homem interior é mais valioso do que o homem exterior. Somos formados pelo homem exterior e pelo homem interior. O homem exterior é o templo no qual o homem interior habita. E às vezes precisamos de uma reforma neste templo. É claro que devemos nos preocupar com o homem exterior, mas o homem interior é mais precioso do que o homem exterior, porque o nosso homem interior é eterno. Ele vai viver para sempre. Por isso o homem interior é tão importante para Deus e por isso a cura interior é mais importante do que a cura exterior. Muitos de nós precisam de cura exterior, de cura para nossos corpos, mas a cura interior é mais importante do que a cura exterior. A Bíblia também destaca que nosso maior problema está no homem interior e não no exterior. Você já percebeu isso na Bíblia? Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um grave pecado de adultério e assassinato e encobriu seu pecado durante um ano inteiro. No Salmo 51, um ano depois de ter caído, ele confessou: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabia que seu problema estava no homem interior e não no exterior. Por isso ele orou a Deus, pedindo uma solução para o seu problema. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se é no coração que o problema está, é no coração que precisamos de cura. No Evangelho de Marcos, lemos: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Portanto, se o problema está no interior do homem, é no interior que está a cura. E para falar de cura interior, temos que falar em salvação. Mas será que entendemos bem o sentido dessa palavra? Para muitas pessoas, a salvação não passa de uma troca, como se fosse um bilhete para um trem, para o céu. Pelo menos foi isso que aprendi quando era menino. Depois levei um tempão para perceber que não é bem assim, sabe? Não é só isso. A salvação é mais do que um bilhete para o céu. A salvação começa com uma oração de confissão: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E depois que obtemos o perdão, não por qualquer esforço que fizemos, mas simplesmente por causa da fé que temos no sacrifício de Jesus por nós, obtemos a certeza do perdão, e o perdão dos nossos pecados nos possibilita ir para o céu. Se morrêssemos hoje, iríamos para o céu. Isso é salvação, mas a salvação é muito mais do que isso. Estudando a palavra de Deus, observamos que apenas um terço dos textos sobre salvação refere-se à salvação eterna do homem interior. No restante das vezes em que a palavra salvação é usada nos evangelhos, principalmente quando Jesus se referiu à salvação, o seu alcance é mais amplo, atinge a dimensão eterna, atinge a vida eterna. Encontramos a expressão somos salvos e esperamos pela salvação. Algumas pessoas não compreendem isso. A salvação para elas é um bilhete para o céu, um bilhete que as livra do fogo do inferno. Eu não quero subestimar isso, mas a salvação é realmente muito mais. A salvação não é uma simples transação com Deus, na qual cremos em Cristo como Salvador e, em troca, somos justificados. Esta é a barganha principal, mas de acordo com a palavra de Deus, a salvação é um milagre de criação em nossos corações. 1000 anos antes de Cristo, Davi deslumbrou essa característica da salvação. Davi estava à frente do seu tempo e teve esta visão profética. Ele percebeu que precisava de um ato de criação no seu homem interior. Ele era um pecador e sabia que continuaria a pecar e a pecar. Um cachorro late porque é cachorro e um pecador peca porque é pecador. Davi sabia que se Deus não fizesse o milagre de criação no seu coração, ele iria continuar a pecar e a pecar. Por isso, com grande discernimento, ele orou por um milagre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
O Novo Testamento descreve o novo nascimento com uma palavra: criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. Este milagre da criação ocorre no homem interior. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso é obra de Deus. O Evangelho é definido assim por Paulo: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma pessoa que experimentou salvação, a criação do homem interior, conhece a resposta à oração de Davi registrada no Salmo 51, versículo 10. A nova criação. As Escrituras também indicam que a salvação é transformação. No livro de Romanos, quando Paulo chegou à parte prática do seu maravilhoso tratado teológico, ele escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deu para você perceber? Isso também é salvação. Se ignorarmos isto, vamos sair perdendo e ficando apenas com um pedaço da salvação. O bilhete que nos livra do inferno e mais nada, você não vai encontrar nas Escrituras nenhuma palavra que nos mande tentar melhorar da próxima vez. O que as Escrituras dizem é que devemos aceitar a realidade de que simplesmente não conseguimos melhor do que já conseguimos. Não temos poder para isso. Você é agente passivo nessa experiência. Você não faz nada para que isso aconteça. A Bíblia fala sobre salvação, verdade e transformação. Espera aí, transformado em que sentido, hein? Romanos 12, 2 explica: mas transformem-se pela renovação da sua mente. É neste sentido que somos transformados na nossa mente. Já falamos nesse programa sobre a prescrição para a depressão. E dissemos que uma das causas da depressão, inclusive entre os crentes, é a forma como a pessoa encara a vida, os seus hábitos mentais prejudiciais. Coisas do tipo: eu não presto para nada, eu sou um idiota mesmo e tal. Com esses péssimos hábitos mentais, depois de algum tempo você vai realmente achar que não presta, que é um idiota e que não serve para nada. Foi a mente de Adão que o levou a pecar e por isso hoje precisamos ter nossas mentes transformadas. Como todos nós temos um mecanismo de pensamento errado, Deus quer que mudemos nossa forma de pensar. Por exemplo, uma coisa é dizer: eu não penso como você, e outra coisa bem diferente é dizer: eu não sou como você. Existe uma diferença enorme entre sua maneira de pensar e agir e a minha maneira de pensar e agir. Por isso precisamos passar pela transformação e renovação da nossa mente. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico judeu, num dos seus livros sobre a psicologia da autoimagem, afirmou que quando ele transformava o rosto das pessoas, muitas perdiam o referencial do futuro, porque achavam que ainda estavam desfiguradas. Ele descobriu que elas tinham um rosto dentro delas mesmas, e se este rosto não fosse transformado, não adiantaria nada transformar suas faces externas. Sua conclusão foi que nossas mentes não se esquecem facilmente da imagem que temos de nós mesmos, e se o conceito que temos for negativo, não será mudando a cara que conseguiremos mudar esta autoimagem dentro de nossas mentes. Quando Paulo falou que precisamos ser transformados pela renovação das nossas mentes, ele estava falando sobre a salvação das nossas mentes. Alguns chamam isto de cura das memórias. As memórias que temos estão armazenadas no computador das nossas mentes, no nosso banco de dados. Algumas memórias são impressionantes. Se você soubesse as memórias que as pessoas têm nesse banco de dados, você ficaria espantado. Como parte do meu trabalho como pastor e do Ministério de Aconselhamento, ouço as pessoas e algumas das lembranças que elas têm, sabe, e descubro quantos traumas elas guardam em suas mentes. Como será que a salvação afeta uma pessoa com tantas lembranças dolorosas? Creio na Bíblia quando ela diz: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você já orou a Deus pedindo a cura das suas memórias? Existe uma antiga canção dos escravos americanos que diz sobre ter asas. Todos os filhos de Deus têm asas, diz a música, diz essa canção. Todos os filhos de Deus têm asas, mas muitos deles não conseguem voar
porque suas asas estão quebradas. Em nossas mentes, no nosso subconsciente, também temos asas quebradas. Creio que quando nossa salvação atinge nosso homem interior, ou seja, nossas mentes, nossas asas quebradas, também são beneficiadas pela salvação. Por isso Davi orou, e olha que oração ele fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é algo muito precioso. E olha que Davi descobriu algo tão incrível, não é verdade? A Bíblia destaca que nosso maior problema está no homem interior e não no exterior. E Davi já tinha descoberto isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você lembra, ele tinha cometido um grave pecado de adultério e assassinato e encobriu seu pecado durante 1 ano inteiro. E não esqueçam, vale a pena eu repetir, no Salmo 51, 1 ano depois de ter caído, ele confessou: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabia que o seu problema estava no homem interior e não no exterior. Por isso ele orou a Deus pedindo uma solução para o seu problema. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Se é no coração que o problema está, é no coração que precisamos de cura. No Evangelho de Marcos a gente lê: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Portanto, se o problema está no interior do homem, é no interior que está a cura. E Davi estava sabendo muito bem que ele precisava de uma cura interior. Através da confissão de seu pecado, através da sua humilhação diante de Deus, ele caiu perante Deus em arrependimento. E ele foi muito mais do que vencedor, ele foi restaurado. Isso realmente é muito precioso e eu desafio você a também fazer esta oração que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Eu tenho certeza que você será curado interiormente. Deus abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.